tema imposto de renda sempre gera dúvidas, principalmente quando ele está relacionado aos investimentos de renda variável. E neste vídeo vou te explicar como ocorre a tributação nos fundos de investimentos imobiliários. E se tem uma coisa que eu sempre falei aqui e vou continuar falando, é que os fundos de investimento imobiliário são investimentos de renda variável e que há duas formas de se ganhar dinheiro. A primeira é caso eu venda as minhas cotas por um valor acima do que eu comprei e aí eu tenho um ganho de capital, ou através dos rendimentos mensais, pois todos os fundos imobiliários são obrigados a distribuir no mínimo 95% do lucro líquido aos cotistas. E agora vou trazer um exemplo para vocês. Eu compro então uma cota de um fundo imobiliário por R$50 e no momento da venda essa cota ela está R$75. Dessa forma então eu tive um ganho de capital de R$25, que é a diferença entre o preço de compra e o preço de venda. Então eu já sei o que é ganho de capital, mas como ocorre a tributação? Então, sobre o ganho de capital, que é de R$25, eu aplico a alíquota de 20%, gerando um valor a ser pago de R$5 de IR. Mas como que eu apuro o ganho de capital se eu fizer várias compras durante o mês com preços diferentes na hora da venda? Qual que é o meu preço de referência para apurar esse ganho de capital? Então imagine que você comprou 10 cotas de um fundo imobiliário e cada cota estava R$50. Então, meu valor total de compra foi de R$500. Após alguns dias, você compra mais 10 cotas, mas agora o preço está R$52. O meu preço total de compra é 520. Então, no total, eu tenho agora 20 cotas e um valor total de compra de 1.020. O que eu faço? Eu pego esses 1.020, divido pela quantidade de cotas, que é 20, e dessa forma eu terei um preço médio de R$51. Se neste mesmo mês eu vender, por exemplo, uma cota e neste dia o preço dela estiver R$54, significa que eu tive R$3 de ganho de capital, porque eu subtraio o valor da minha venda pelo preço médio. E será esses R$3 o valor tributado em 20%. Pessoal, agora um ponto importante, hein? Presta atenção nisso que eu vou falar. Vamos para aquele exemplo anterior. Imagine então que você comprou uma cota por R$50 e você olha no aplicativo da sua corretora e agora ela está a R$75. Então a sua cota se valorizou, o valor patrimonial do fundo se valorizou. Isso não significa que você irá pagar imposto de renda porque houve essa valorização. Porque o imposto de renda, ele é gerado na venda. Se eu vendi e realmente tive o ganho de capital, o imposto de renda será gerado, mas só pela valorização da cota, não, tá? Então essa informação é importante. Mas e se eu decido vender ali algumas cotas do meu fundo por um valor menor? Estou precisando de um dinheiro, estou com esse fundo lá e vendo algumas cotas com prejuízo, tá? Obviamente não será pago imposto de renda nesse prejuízo, mas você poderá abater este valor de um futuro lucro. Então, por exemplo, lá no primeiro dia útil do mês, eu vendi algumas cotas e tive um prejuízo de R$20. Deixo esses R$20 ali anotado e vai aparecer ali na nota de negociação. Aí depois de 10 dias eu vendo
mais algumas cotas e tenho um lucro, um ganho de capital de R$ 100. No final do mês eu preciso apurar o meu lucro e pagar o imposto de renda, gerar o DARF. Eu não pagarei 20% sobre os R$ 100 de ganho de capital, e sim sobre R$ 80. Porque, como eu tive um prejuízo de 20, eu utilizo esse valor para abater do valor que será tributado naquele mês, daquele valor que eu tive um ganho de capital. Pessoal, e essa informação ela é super importante, até porque nem todo mundo sabe que pode abater esse prejuízo de um ganho de capital futuro. Isso impacta o nosso bolso, né? Porque menor será a base tributável para os 20%. E o rendimento, que é aquele valor que o fundo distribui para os cotistas, esse valor ele é isento, mas tem 3 características que precisam acontecer ao mesmo tempo para que realmente ocorra a isenção do imposto de renda. E eu vou deixar aqui na tela essas 3 características para vocês. E mesmo então que nesses rendimentos você não pague o imposto de renda, mas é obrigatório declarar, tá? Então não esquece de colocar lá na sua declaração de imposto de renda os rendimentos recebidos. Bom, então eu já sei como acontece a tributação, que os rendimentos são isentos, mas tem aquelas 3 características. Já sei do ganho de capital, mas me fala uma coisa: quem é a pessoa responsável por apurar esse ganho de capital, gerar o DARF e pagar esse DARF? É isso mesmo, é você, investidor de fundos imobiliários, que precisa fazer todos esses cálculos. E esses valores devem ser gerados mensalmente, desde que você venda, né, seus fundos todos os meses. Então, ele será calculado no mês que você vendeu e teve um ganho de capital, tá bom? O código do DARF, pelo menos hoje, é 6015, não sei se pode ter aí alguma alteração, tá? Então, apura, tá, todo esse ganho de capital até o último dia útil do mês de referência, que é o mês que você está, e o pagamento desse DARF deve ser feito até o último dia útil do mês seguinte. Não deixe de fazer isso e de estar pagando, porque gera multa depois quando você informa tudo isso na sua declaração do imposto de renda. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo deste vídeo e o utilizem bastante, investindo muito em fundos imobiliários e tendo altos rendimentos e ganho de capital.